bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso novo podcast, o Pod Mãe. A gente está muito feliz de receber vocês aqui. Meu nome é Pamela, eu sou a Priscila e a gente está aqui para falar sobre maternidade, sobre psique e direito. E claro, com um pouquinho, uma pitada de boas risadas, né? Se depender de mim, vai ter muita risada. Muita! Mas é bom porque a Priscila ela fica rindo das minhas piadas sem graça, então vai dar super certo. Vocês vão ver. Preparem-se aí. Mas a gente também está aqui para falar um pouquinho sobre a nossa história, para falar como surgiu essa ideia de podcast, né, Pamela? Isso, e para começar, eu vou me apresentar um pouquinho. Sim. E aí depois a Priscila vai falar um pouquinho sobre ela. Então, meu nome é Pamela, eu tenho 5 filhos, eu sou graduanda em psicanálise e também sou doula. Atuei por muitos anos. Então, muitos anos eu já lido com mulheres, com maternidade, essa é a minha paixão. Ajudar outras mulheres a redescobrirem quem elas são de verdade. E 5 meninos é muita coisa, então me dá aí uma... Tem que ter muita energia, gente. Mas fala de você, Pri. Então, eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Direito do Consumidor, eu sou empresária também e estou agora também fazendo graduação em Psicologia. É porque a mãe não está satisfeita, ela está fazendo uma coisa, quer fazer mais e mais e mais, porque nunca tá bom, né? Mas olha, pra gente ser mãe, a gente tem que aprender, não é, Nossa, tem que estudar. Às vezes a gente acha, né, que para ser mãe, não, só basta nascer, tem um instinto materno, vai, confia para ver. Não é assim não, certo. né? A gente que sabe, né? Não é? E vocês que estão aí também. E eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Imagina a energia de 2 meninos. Tem que ter toda a disposição do mundo, né? Para poder estar aqui com eles, para ensinar, para ajudar. E aprender a jogar um pouco de futebol também, né? Sim! Só querem saber de futebol o tempo todo. Gente, eu falei, e aí, como é que faz, né? Se joga, eu vim descobrir outro dia que se jogar a bola no juiz, isso aí tem até um nome que eu nem lembro mais, né? Mas é isso aí. Eles também são apaixonados pelo Neymar? Gente, saco. O quê? É o tempo todo falando de jogo em casa, gente. Outra história de jogadores, enfim. Meu filho falou que se o Santos e o Bahia jogarem, ele quer ir no estádio assistir só pra ver o Neymar. E você que lute, viu? Pra já vai lá. E como foi que a gente se conheceu mesmo, Pri? Rapaz, olha, eu lembro de Pan, a gente estava numa reunião. Daí, quando pensa que não, vem uma pessoa lá, né? E vem um filho, vem 2 filhos, vem 3, e vem 4, e vem 5, gente do A céu. gente estava chegando na igreja domingo de manhã e Priscila lá sentada no banco e a gente chegou atrasado naquele dia, chamando a atenção de todo mundo. Não, foi muito legal. E eu falei, nossa, que família linda! E de fato, que família linda, gente, vocês vão ver. E aí no final, quer dizer, no início da reunião, a gente sentou lá na frente porque não tinha mais lugar e todo mundo ali olhando. E aí, quando acabou tudo, Priscila chegou lá e falou, se apresentou, tudo bem, eu sou Priscila, sou presidente aqui da Organização das Crianças, se precisar de mim, pode contar. E aí, eu já muito folgada, eu não lembro se você lembra o que eu falei. Não lembro. Mas eu falei assim, eu preciso sim, eu preciso do seu banco, porque você senta num banco muito... eu lembro, por favor, deixa esse último banco pra mim, porque minha família é grande e tal. Peguei o banco dela pra sempre, até hoje eu sei. Foi muito legal. Sim, e agora a gente tem que falar sobre a nossa história de mãe, Sim. como é que a gente começou na maternidade. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Começa, trajetória. São muitos filhos, vai lá. Nossa, eu acho que a gente precisa primeiro, assim, falar sobre a maternidade e contar sobre os partos, né? Que é onde iniciou. Na verdade, na gestação, né? Sobre ter ou não planejamento. Então, cada uma carrega uma história diferente. E a minha história com os partos, cada uma é muito diferente. São 5 partos, e aí o último é gemelar, então as pessoas às vezes pensam, são gêmeos, então tudo igual, parto, mesmo parto, um parto só. Mas não, foi muito diferente. Então, o meu primeiro parto, eu tinha 23 anos na época, tava meu primeiro filho, Benjamin, e foi um parto que eu queria muito ter um parto normal, eu tive informação na época, mas hoje eu vejo que não foi suficiente, então foi um parto vaginal, mas não foi um parto normal. Eu sofri muita violência obstétrica, foi um parto muito traumático. Que quando eu olho para trás, eu penso, não deveria ter sido daquele jeito. E aí, às vezes, a gente pensa que, poxa, então a culpa é do parto normal, mas não é. Foram dos profissionais que me atenderam naquele momento que não deram a assistência que eu precisava. Então, eu lembro que a obstetra, ela falou para mim, não se preocupa, teu parto vai ser do jeito que você quer. Mas não foi. Então, assim, eu fui forçada a ficar numa posição que eu não queria, com uma contração muito intensa. Quando eu tentei levantar da maca, me empurraram para baixo para que eu permanecesse deitada. Então, assim, foi violência atrás de violência, até que ela fez o PIC, né, o corte no meu períneo, sem anestesia. Nossa! Então, eu lembro quando aquela tesoura rasgou meu períneo. E doeu muito.
E quando ela colocou o meu bebê em cima de mim, eu falei, olha, eu queria ficar um pouco com ele. Ela falou, não, aqui é do nosso jeito, eu vou aspirar ele, Sério? eu vou lavar ele e depois você vê o seu filho. E levou o meu bebê saudável e eu só vi ele 3 horas depois. Nossa. Isso no hospital particular, né? Então, às vezes a gente pensa que essas coisas só acontecem na rede pública, quando na verdade, infelizmente, ainda hoje acontece muito. Mas para minha experiência, ter vivido isso foi muito imenso, foi muito grande, porque me ajudou a ressignificar. Então, eu ressignifiquei toda a minha história com o meu parto e eu transformei toda aquela dor que eu tinha em luta. Então, foi quando eu virei uma ativista do parto humanizado, para que eu pudesse falar com outras mulheres sobre aquilo que eu tinha vivido, para que as mulheres não passassem por aquilo. Se dependesse de mim, nenhuma mulher mais ia sofrer o que eu tinha sofrido no meu parto. E aí foi quando eu fiz o meu curso de formação de doula, fui atrás de mais informação, ajudei outras mulheres a terem partos respeitosos, e aí eu engravidei do meu segundo filho, que é um NEF. O segundo parto foi completamente diferente, foi um parto super respeitoso. NEF, ele nasceu na posição que eu escolhi, na época eu estava na posição de 4 apoios, segurava a cabeceira da maca e eu senti quando ele foi escorregando, eu toquei na cabecinha dele, então a obstetra parou, eu peguei, coloquei ele no meu peito e falei, eu consegui! Então, ter vivido essa experiência depois de um parto tão traumático, Sim. mostrou para mim que meu corpo funcionava, que estava tudo bem comigo, que o problema não tinha sido comigo, mas com a obstetra que não soube respeitar o meu tempo. E aí, o terceiro parto, eu falei, agora eu quero um parto domiciliar, quero parir em casa. E aí, eu, na época, contratei uma equipe de parto domiciliar na cidade que eu morava, em João Pessoa, e era uma equipe fantástica, elas foram até a minha casa, e foi bem na época da pandemia, né? Ele nasceu dia 9 de abril de 2020, a gente entrou em lockdown no final de março, então assim, tinha acabado de acontecer tudo, e eu lembro como eu me senti segura em casa e não precisar ir para um hospital. Quando as enfermeiras chegaram, eu já estavam com bastante contração ali, e foi lindo meu parto, foi lindo. Nossa, eu fico aqui imaginando como que deve ter sido a coisa mais linda. Tá em casa, no seu ambiente, com Nossa. seu filho, poder pegar ele desde o primeiro, do segundo, né? É. E agora, mais uma vez, nessa situação de estar ali, né? Vivenciando a maternidade, né? Desde esse iniciozinho, né? Foi fantástico, Pri, foi fantástico. Antes disso eu estava bastante preocupada, eu falei, ele tá demorando, e a enfermeira falou para mim, toca, coloca a mão lá dentro, vê se você sente ele, e eu lembro que eu toquei, e quando eu senti a cabeça do meu filho dentro de mim, Nossa. foi uma experiência, eu falei, caramba, ele tá aqui, e aquilo me deu um gás tão forte, que ele nasceu logo depois daquilo, eu me senti recarregada, reenergizada. Uhum. E aí eu coloquei a mão e a cabecinha dele nasceu na minha mão e aí a bolsa Nossa. estourou e quando ele escorregou, eu segurei ele. Eu fui a primeira pessoa a tocar nele. Nossa, que incrível. E aí a enfermeira só me ajudou a colocar no colo e eu respirei e falei, nossa, como foi maravilhoso. Meu marido ali, meu filho também, né, que assistiu todo o parto, ele ficou o tempo todo feliz, preocupado, ansioso, foi muito especial. Que legal. E aí depois vieram gêmeos. E já tô acabando, gente. Eu sei que são muitos partos, mas já tô acabando. E o parto dos gêmeos foi incrível. Eu queria muito parir em casa, mas quando eu soube que eram gêmeos, a gente achou que não era mais tão seguro, porque eles poderiam precisar de alguma intervenção hospitalar. Então a gente foi para um hospital. Quando eu cheguei lá, encontrei a obstetra que estava lá para me acompanhar. E foi um parto fantástico. O primeiro parto foi do Sam. E eu cheguei no hospital, ela fez o exame de toque, ela falou, olha, ele tá no plano +2, significa que a cabecinha, para nascer, é o +3. Então, assim, já tava lá embaixo. Aham. Dilatação completa, e eu bem pouca dor, assim, tava sentindo as contrações, mas totalmente tranquila, controlada. Eu parei ele de joelhos, ela colocou um colchonete lá no chão do hospital e eu parei ele de joelho. Eu também fui a primeira pessoa a segurar ele. Nossa. E ele nasceu e eu, nossa, como é pequenininho. Eu vou até compartilhar depois o vídeo do nosso perfil aqui do Instagram, porque é muito lindo, gente. Uhum. E ele tão pequenininho e eu coloquei, e eu falei, nossa, como foi fácil. Foi muito mais fácil, foi um parto quase sem dor. Gente, imagine, né? Gêmeos, e ela falou, foi Foi fácil. foi muito fácil, mas eu acho que o meu erro foi esse. Foi porque eu falei que foi muito fácil, porque aí o segundo veio pra torar. Eita. O segundo parto, Pri, que loucura. Então aí eu pari ele, gente, foi incrível. Eu levantei logo depois, segurei ele um pouquinho e já entreguei ele pro meu marido, porque eu sabia que viriam as contrações pro outro bebê. Sim. Então o Júnior ficou lá com ele e eu fiquei em pé um pouco ali, me balançando, e as contrações vieram. Intensas, já mais doloridas, e demorou para eu sentir a vontade de fazer força, né? A gente chama de puxo, eu demorei para ter os puxos.
Eu só fui começar a ter puxo uns 40 minutos depois do parto. O Luca, que é o quinto bebê, Gente, saiu primeiro 40 minutos. Para começar a fazer força. Pronto. E aí eu depois comecei a fazer força, ele nasceu. E aí foram 55 minutos entre um bebê e outro. E a dor foi um dos meus partos mais doloridos. Completamente diferente do primeiro. Mas essa parte é tão incrível, porque eu acho que eu nunca me senti tão perto de Deus como no parto do Luca. Porque foi tão difícil, tão difícil. E muitas vezes eu estava ali de olho fechado e eu sabia que se eu abrisse os olhos eu viria anjos que estavam me sustentando ali. Sim. Eu não estava sozinha. Então eu acho que isso acontece em toda a nossa vida enquanto mãe, sabe? Não só no parto. Quando está muito difícil, eu acredito que Deus ele manda anjos para sustentar a gente. Não só quando a gente está estressada, cansada, é sempre. Tá muito difícil. Então pode ter certeza que você vai receber ajuda divina para continuar a fazer o que você precisa fazer. Sim. São essas minhas histórias. Pri, agora me conta as suas. Como é que você falando aqui, eu pensando como foi mágico, né? Como deve ter sido mágico cada momento. História reduzida, viu, gente? Um dia eu compartilho. Eu posso também colocar, né, Pri? Com certeza. O relato no feed. Aí eu coloco 5 relatos, gente, no feed. Então, também tive essa vontade de ter um parto normal. No segundo, porque eu tive a experiência do primeiro, que foi cesárea. E não foi uma experiência legal, né? Na verdade, eu já cheguei assim, sou mãe, vou ser mãe. Sou mãe, né? Porque já tô com o bebê aqui no ventre. E desde desse planejamento, melhor, teve planejamento, né? Mas ele desde foi planejado. Foi planejado, foi o Gui. Uhum. Foi planejado, mas eu não sabia nada. Eu nunca tinha cuidado de ninguém, eu nunca tive nenhum sobrinho. O Gui tem quantos anos mesmo? O Gui tem 12. 12 anos atrás. A informação vinha completamente diferente. Totalmente. Não tinha Instagram, não tinha redes nada, sociais. Nada. E eu não sabia nada. Eu digo, agora, você mãe. Eu sempre fui assim, de trabalhar e tal. Nunca. Paternidade é algo novo. Então, quando eu tentava fazer o pré-natal, né, de forma certinha, como era orientado, só que eu também sofri uma negligência médica. A médica, ela simplesmente sumiu. Ela não me atendia mais. Marcava no com final ela. Da gestação. Aí eu tava com 7 meses. E daí eu tentava marcar e nada. E eu, inexperiente, eu não marcava com outro médico. Eu ficava na esperança de ela poder, né, me atender. E aí quando chegou próximo a 8 meses, eu falei, não, eu tenho que ser atendida por ela em algum momento, porque agora eu tenho que ir lá. E daí, quando eu tava para ir lá, eu comecei a sentir minha barriga, tinha tido uma reunião, inclusive de trabalho, e eu senti minha barriga bem grandona, muito fofinha. E aí eu senti minha barriga começar a ficar dura. Ai, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. E quando eu fui pra casa, essa enrijecer, eu não sabia que contração, eu falei, minha barriga tá ficando dura. Eu, mãe, minha barriga tá ficando assim, e ela, minha filha tá em quanto que minha mãe é enfermeira, né? E tem quanto tempo? Eu, não sei, comecei a contar, né? Uai, tem 5 minutos. Ela, menina, você vai parir. Corre, vamos pro hospital. Você tava com 7 meses? Hoje eu tava com 8. Tinha acabado de iniciar o 8º mês. Uhum. E daí vamos pro médico. Fui pro hospital, aí tentava falar com a médica, não conseguia. E, enfim, por último, depois de muito sofrimento lá, aí eu consegui, apesar de não, eu só estar sentindo a contração, eu tava com dilatação, mas eu não tava sentindo muitas dores, só a questão da contração mesmo. E quando eu cheguei lá, consegui falar com ela lá, vai estar no hospital que eu tô indo pra lá. E foi muito difícil porque eu já tive que entrar logo, eu não sabia muito assim, eu queria essa orientação, eu senti falta dessa orientação. E quando cheguei na maca, uma anestesia e tal depois, e eu lembro de estar uma outra médica no plantão, e daí quando estava tentando fazer o parto, ela chegou e falou, quem é a médica dessa menina? Aí ela calou. E ficou aquele silêncio parado, porque eu acho que ela não sabia que era ela. E ela estava acompanhando lá. E ela pensou, e ela fez, esse menino tem que ir para a UTI agora. Caramba. Ele não dá para esperar, tem que ser agora, vai para a UTI. E foi muito rápido. Isso mais ou menos que aconteceu com você, aconteceu comigo. Trouxe o Guilherme, colocou assim do lado, tipo, segundos, não foi nem 1 minuto, segundos, e eu tentando ver meu filho, aquela emoção, eu queria muito estar... de viver aquilo, de viver aquilo, sabe? Eu queria muito, já que eu tive cesárea, eu queria muito estar com a foto de nós 3 ali, sabe? Eu não tive essa oportunidade, eu fiz tudo tão direitinho no início.
E o Guilherme, ele veio muito rápido assim para mim. Eu tentava olhar algum sinal, alguma coisa para poder marcar ele, né? Que ele ia para algum lugar que eu não sabia aonde, e tirou rápido de mim. E aí foi aquele segundinho, ele foi embora. Eu fiquei alguns dias no hospital sem poder ver ele. Nossa. Eu não E conseguia não nem deixaram de nem entrar para longe. amamentar, nada. Nada, Nossa, nada, que- nada. Foi bem difícil, eu não sabia também. é um tipo de violência obstétrica, né? Sim, sim. E aí só depois de mais ou menos uns 3, 4 dias que eu vou vir ver ele. Eu fui para o Natal, eu vi assim da janelinha. E só depois que eu consegui chegar mais perto e aí tive o Só contato depois da pegou. pegar. Foi bem difícil. E quando ele mamou, eu não sabia muito assim, né? E aí quando ele mamou, que faltava só isso para ele ir embora, né? Ela Aham. agora acho que ele vai embora. Depois de passado alguns dias. Ele nasceu com qual peso, você lembra? Ai, 775, Ah, até salvo que nasceu engano. bem. Nasceu bem, Não nasceu é para bem. 8 meses, né? Sim, sim, sim. Meus bebês, os gêmeos também foram prematuros. Só Foram. que como são dois, aí o peso divide muito, né? Sim, Aí o Luca nasceu com 2,370 e o sim. Sam nasceu com 2,90. Saiu do hospital com 1,900. Era um tamanho de nada. Oh, Então, pequenininho. quando alguém fala assim, ah, nasceu com 2,700, ufa, que bom, não era Ah, tão tão pequenininho, pequenininho. porque é pau. Sim, Nossa, continua, continua. eu achava tão pequenininho. Quando eu pegava ele aqui, É, era, gente, tão não é. pequeno, né? Sim, continua. Ah, então, aí essa foi a minha história do parto. Apesar de Uhum. que quando eu tive o Gui, eu era bem Caxias, assim, porque eu tinha muito medo, né, de algo acontecer. Era mãe de primeira maternidade, Gente, então, como é diferente, né? Ser mãe de primeiro filho primeiro filho, desculpa, aham, é e é muito muito diferente. diferente, nossa. E aí eu vi, não, vou ter o segundo, né? Aí o segundo, mas já tô, Né? eu sei tudo, gente. Ah, então, já sei o que tem que fazer e tal. Foi. E aí comecei a acompanhar direitinho. Cheguei até 9 meses, com data marcada de parto, tudo bonitinho. Eu fiz pronto, agora vai dar super certo. Não deu. Porque a primeira vez eu fiquei longe do meu filho, Uhum. porque ele nasceu prematuro. E da segunda vez eu tive um problema de saúde. Então, em vez de eu ter esse momento de novo, eu consegui tirar foto, também vou postar. Posso, por favor. E eu consegui tirar foto dos três, mas não tive a oportunidade de fazer os primeiros dias com o Theo. O Uhum. Theo hoje tem 6 anos e porque eu tive esse problema de saúde, tive que ficar internado. Então, no primeiro parto, ele ficou longe de mim porque ele ficou internado. Agora eu tive que deixar ele em casa e eu ficar internada. Mas o teu problema foi relacionado ao parto É ou foi relacionado ao outra coisa? parto. Eu tive um tromboembolismo, uma embolia pulmonar. Nossa, Aham, perigoso. muito perigoso. E sem saber se eu voltava, né? Pois é. Foi muito difícil. Imaginar que meu bebê tava lá, querendo Ai. amamentar. Nossa, foi, gente, Pan, E foi fora muito o outro em casa difícil também, que você queria também. abraçar o mais velho e falar, olha teu irmão, apresentar os dois e E não não, pôde. não pude. E Difícil. amamentar, meus seios inchavam muito, eu tive muita produção de leite. E eu não tive essa oportunidade de amamentar ele pessoalmente, né? Eu comecei a encher lá, mas eu tive a oportunidade de, enfim. É incrível, né, Pri, como os partos ensinam tanto pra gente, né? Nossa, muito. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Uma mulher, ela nunca vai esquecer da maneira que ela foi tratada no parto. Nunca. Pode passar quanto tempo for. Eu lembro que na época da pandemia, eu fiz uma live com a bisavó dos meus filhos, a avó paterna do meu marido. Ela tinha 90 e poucos anos, hoje ela tá com 103 anos. É, Uau! extremamente lúcida, lúcida, acho que ela tinha 98 anos na época. E ela me contou as histórias dos 14 partos dela. Ela lembrava de Nossa! todos Ah, os peraí, partos. rapidinho. É Então é de verdade. família, gente. Ah, É de família isso. mas é da família do meu sogro, do meu marido. Ah, tá. Mas Desculpa. tá na família, né? Mas sim, ela lembrava de todos os partos dela, de toda a história. Minha mãe, eu nasci há quase 35 anos, minha mãe lembra de tudo. Ela lembra exatamente o que aconteceu no parto. Ela também sofreu violência obstétrica no meu parto. E ela lembra de todos os detalhes. E é triste, eu lembro que quando ela me contava, eu falava, nossa, não era pra ter sido assim, mãe. E ela foi muito ruim mesmo. Então, a mulher nunca esquece de como ela é tratada no parto. E você vê, né, Pan? Sua mãe falou, então, foi assim, né? E é justamente uma das coisas que a gente quer trazer para o podcast, né? Saber sobre os direitos, saber os direitos da maternidade, né? Ah, tá. Então, Pronto, a é isso. pergunta de Fala ouro, o que né? a gente vai fazer aqui. Ah, então, a gente vai justamente trazer essas ideias para vocês. A gente vai ter um bate-papo bem descontraído, com mães reais, porque essas histórias são histórias reais
Então vamos trazer também mães reais para falar um pouco das suas histórias e, claro, também falar dos seus direitos. Além disso, falar também sobre psicologia, psicanálise. Então, trazer de como é o comportamento dessas crianças, como a gente lidar com as birras das crianças. Nossa, a gente tem muito para falar sobre isso. Irmãos que brigam, não é? Gente, o dia inteiro. Nossa, Como e aí, pode? o que faz, né? Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso com vocês, sempre com essa pitada de bom humor, mas com bastante acolhimento, porque Sim. nós somos mães, a gente sabe o que vocês passam, porque nós passamos igual também. Exatamente. Né? Cada uma tem um desafio diferente, mas no final somos o endereço. Somos mães, né? Não é? E é essa ideia de trazer esse acolhimento para todos vocês que estão nos assistindo. Então, Pampo, me conta para todo mundo. Acho que estão curiosos para saber. Como foi que surgiu essa ideia do podcast, nossa? Pois é, a ideia foi da Priscila, que loucura, né? Fala, Pri. Então, eu estava pensando assim, né? Então, podcast. Daí eu pensei, logo em quem, né? Quem poderia falar sobre mãe? A Pamela, né? Gente, a pessoa melhor não há. E daí eu liguei para ela, mandei mensagem. E eu, Pam, topa um podcast? E aí, Pam, o que você pensou? E eu fiquei pensando, gente, mas o que a gente vai falar no podcast? Vai falar sobre parto, amamentação, sobre birra, sobre o menino que sai correndo pelado pela casa. E tanta loucura que acontece na nossa vida. Eu falei, ela quer falar sobre o quê, gente? O menino acha que é o Homem-Aranha, fica escalando o batente da porta. Eu ainda estou fazendo uma faculdade. É tanta coisa que acontece na minha vida. Eu falei, o que a Priscila quer falar nesse podcast? Aí eu falei pra ela, mas a gente vai falar sobre isso e... Exatamente isso. E aí estamos aqui hoje para falar sobre isso e sobre muito mais. Exatamente. Alguns momentos também vamos trazer para vocês que estão aí nos assistindo, fazer comentários, através dos comentários, ideias também de novos podcasts, não é? É verdade. Então tá tudo muito bem planejado. A gente quer muito que vocês estejam com a gente nesse processo. Então, por favor, assistam o próximo episódio. Sim, tá muito legal. Vocês vão gostar de saber. Isso. Aproveita também, conta nos comentários como é que foram as experiências de vocês com os partos, com a gestação, como é que foi, se foi legal, se não foi legal, se vocês querem ter mais filhos, porque Priscila contou a história que dela, eu acho que até cabe mais um filho, né? Não, gente, não, já foi. Deixa pra Pam, será? Não. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam também no canal do YouTube para que a gente possa crescer e esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Sim, Beijo. Sim. Beijo. Então até mais, hein? Até a próxima.